Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre milagres, onde colocarei uma música muito conhecida no meio pentecostal, o chamado reteté. Se prepara, você está com fé? A fé te salvará. Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Oh, glória! Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar em um fio do seu cabelo. Oh, Deus! Poderoso tu Aleluia. és, Senhor, o dono da vida e da morte, Senhor. Deus de fogo, Deus de fogo, Eita glória! que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Vai começar o reteté! Ó o reteté aí! Divisa de fogo, varão de guerra. Oh, ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos surgindo, pode contemplar. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Quando uma bola de fogo, pois aqui descerá. Se você tem olhos surgindo, pode contemplar. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Mas desceu um varão, resplandecente lá da glória, glorificado
milagre para aquelas que antes eram estéreis. Em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 3, diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Em Gênesis, no capítulo 25, do versículo 21 ao 23, diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. No livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 8 ao 13, diz assim: Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João Batista. Mas o fato mais importante não foi ela conceber apenas, mas ter a convicção de que Deus fez o milagre. Quem daí crê que hoje Deus irá realizar milagres na vida de vocês? Quem puder, dá um glória a Deus, e quem não puder, levante a mão. Hoje Deus estará realizando vários milagres. Onde a medicina colocou o ponto final, Deus tira o ponto final e coloca a vírgula, porque o restante do plano pertence a Ele. E Ele que coloca o ponto final, que é o Jeová Tsidkenu, o Deus de nossa justiça. Jeová Rafa, o Deus que cura. E todas as outras enfermidades Ele também curará. Porque naquela época, se uma mulher não desse luz a uma criança, era motivo de muita humilhação. E sendo assim, as concubinas eram escolhidas para dar o primogênito ao patriarca. Mas hoje estamos na graça e não precisamos nos submeter a esse tipo de coisa. É só crer e Deus irá realizar o milagre. A cura dos cegos, leprosos, morte e paralíticos. A cura do paralítico, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2, diz assim: Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. No livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 6 ao 7, diz assim: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem nessa terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. A fé faz até subir pelo telhado. No livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1, 3, 4 e 5, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura do teto, baixaram a maca que estava o paralítico deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. No livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, diz assim: Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem nessa terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pega sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. No livro de João, capítulo 4, do versículo 49 ao 54, diz assim: O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo.
O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h. Então o pai percebeu que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou. No livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 13, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiser, pode me purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. No livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 37 ao 42, diz assim: disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem que lhe fosse trazido. Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Deus está no controle da vida e da morte. No livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 22 ao 25, diz assim: voltando-se Jesus, a viu e disse: anônimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A cura do surdo e mudo. No livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 32 ao 35, diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou seus olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. A cura da mulher do fluxo de sangue. No livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, diz assim: nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e o tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: anônimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. A cura de 2 cegos. No livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao 29, diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos os seguiram, clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Permita que agora o Espírito Santo possa sondar o seu coração para saber as suas necessidades. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse pedir por nós é porque nós não sabemos pedir como convém. Então permita que o Espírito Santo
fique no seu coração, que a sua vida seja transformada, que o milagre possa acontecer, que sua família seja reabilitada, que você possa ter mansidão, que você possa colher os frutos do Espírito, que é o amor, que é a compaixão, misericórdia, domínio próprio. Que você seja hoje uma pessoa diferenciada no reino dos céus. Que a fé possa curar a sua incapacidade. Que Deus possa fazer milagres na sua vida. Então, Senhor, aqui estão as pessoas onde o Senhor irá fazer libertações, milagres e curas. E assim te entrego, já agradecendo no nome de Jesus. Amém.